você está no Ponto Geek, o seu programa de cultura pop que é recheado de informações e curiosidades sobre o mundo nerd. Eu sou Ariel França e juntos nós vamos mergulhar na história de um dos principais personagens das histórias em quadrinhos. Você já ouviu falar da história do Capitão América, certo? Mas sabe como ele surgiu e o que influenciou seus criadores na hora de criá-lo? Isso e muito mais é o que você acompanhará no programa de hoje especial sobre a verdadeira história do Capitão América. Antes de começarmos, alguém quer sair do elevador? A história do personagem se confunde com a própria história americana. E para nós entendermos um pouco melhor da sua importância na comunicação, nós precisamos fazer uma viagem no tempo e nos ambientarmos a uma realidade que está presente nos nossos livros de história. A Segunda Guerra Mundial marcou o mundo e tem ligação direta com o Tratado de Versalhes, assinado no final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ficou com todo o prejuízo, vamos dizer assim, da Primeira Guerra Mundial. E o país entrou numa crise séria, né? Até porque o pouco dinheiro que restava após a guerra foi para indenizar os países vencedores e, aos poucos, tentar recuperar a Alemanha. Os Estados Unidos, por sua vez, ao contrário da Alemanha, ele cresceu, ele se tornou uma grande potência, né? Aliás, é a partir do final, da consequência do final da Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos se tornam uma grande potência. Com essa injeção de dinheiro na economia americana, gerou uma certa prosperidade e riqueza. Mas em 1929 aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, dando origem ao período conhecido como a Grande Depressão, a maior crise econômica da história. A Bolsa de Valores, com muitas ações para serem vendidas, não estava conseguindo vender e foi quando ela quebrou, né? O país todo quebrou. Eu tinha muitos produtos encalhados, não tinha nenhuma procura de venda, indústrias decretando falência, mandando pessoas embora, isso gerou um colapso. Naquela época, por apenas 10 centavos de dólar, era possível comprar uma revista em quadrinhos. Richard Outcault é considerado o inventor das histórias em quadrinhos moderna. Ele ilustrava tiras de quadrinhos em jornais sensacionalistas de Nova York, em 1895. As suas ilustrações, eles traziam balões, né, de texto e também personagens fixos, como a gente conhece hoje em alguns quadrinhos. É importante destacar que as histórias em quadrinhos surgiram no mesmo período que o cinematógrafo, que deu origem ao cinema, e de imediato foi considerada a sétima arte. As histórias em quadrinhos, no entanto, não tiveram o mesmo reconhecimento. Foi com a figura dos super-heróis, né, dos heróis superpoderosos, que as histórias em quadrinhos se tornaram famosas, né? Eles fixavam, né, eles prendiam ali a atenção do leitor, que acabavam se divertindo. O Superman surgiu nessa época, durante a Grande Depressão, em tirinhas de jornais, e em seguida uma revista solo. A partir de sua primeira revista, publicada em 1938, as HQs começaram a ganhar de vez a atenção do público. Foi então que começou a Era de Ouro das histórias em quadrinhos americanas. Nesse período surgem os grupos mais radicais, que nós vamos conhecer na história como totalitários, né? Ou podem ser chamados como radicais de direita, que vão levantar a bandeira de uma Alemanha nacionalista, exaltação da nação. A República começou a sofrer desgastes no país, e com isso, o Partido Nazista começou a ganhar força e apoio da população. Genossinnen, meine deutschen Arbeiter, ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch. Em 1933, o líder do partido, Adolf Hitler, se tornou chanceler da Alemanha. No ano seguinte,
o presidente da Alemanha morreu e Hitler se tornou o líder supremo do país. Na verdade, a guerra não acabou, ela teve apenas uma pausa, né? Onde a Alemanha pôde se reerguer, pôde se fortalecer, né? A Segunda Guerra é a continuação direta da Primeira Guerra Mundial. E o Hitler é fruto dessa Primeira Guerra, né? Ele viveu essa guerra, ele presenciou a guerra. E ele, como outros mais radicais nacionalistas, não concordaram com a Alemanha ter que pagar todas as contas dessa guerra e eles queriam revanche. O líder nazista estava com seu plano a todo vapor. Com o recrutamento militar reativado, investimentos em armamento produzindo resultados e com o exército e a economia em constante crescimento. Porém, faltava algo que ele chamava de espaço vital, que era a conquista de territórios alemães perdidos durante a Primeira Guerra Mundial, para implantar e explorar minérios e, é claro, expandir o poder da Alemanha pela Europa. Em 1938, a Áustria, que era habitada por germânicos, foi anexada à Alemanha. Logo após, o líder nazista conquistou os Sudetos, região que fazia parte da Tchecoslováquia. Em 1939, a Alemanha invadiu o restante do país, quebrando a promessa feita no ano anterior durante a Conferência de Munique. Depois, Hitler escolheu a Polônia como o próximo território a ser conquistado. A região de Danzig ligaria a Prússia Oriental novamente à Alemanha. No entanto, dessa vez o líder nazista encontraria mais resistência. A Inglaterra e a França ameaçaram declarar guerra à Alemanha caso Hitler invadisse a Polônia. Ignorando as ameaças, Hitler invadiu a Polônia no dia 1º de setembro de 1939. 20 anos após o término do primeiro grande conflito, o mundo novamente se viu em guerra. Com os heróis em alta nos Estados Unidos, diversos personagens foram criados. No final de 1939, haviam 7 editoras produzindo 50 títulos de quadrinhos. Um ano depois, havia mais de 20 editoras que publicavam 150 revistas em quadrinhos diferentes. No começo dos anos 40, quase 90% das crianças americanas liam algum tipo de revista em quadrinho. Os super-heróis, as crianças e os adolescentes estavam construindo um grande setor de comunicação de massa, que permaneceria até os dias de hoje. Muitos criadores de histórias em quadrinhos na época eram judeus americanos, e eles estavam muito preocupados com o que estava acontecendo na Europa. Algo precisava ser feito para paralisar de vez o líder nazista. A preocupação deles parecia sobressair a neutralidade americana, que existia até então. Eles poderiam mandar uma mensagem através das suas artes, e mandaram. Joe Simon e Jack Kirby, filhos de imigrantes judeus, sabiam o lado da guerra em que estavam. Eles sabiam o que estava acontecendo na Europa, não apenas com os judeus, mas com todos. E com isso criaram um personagem baseado em experiências reais e que estava pronto para cuidar dos nazistas. This was at a time when everybody was patriotic. There wasn't a day passed by that, we didn't get news from Europe in the newspapers. And it was ridiculous not to do Captain America, because there was an idea that would have been bought by everybody. So Joe and I did that. A ideia inicial era batizar o personagem de Super-Americano, mas como já existia o Superman na época, eles acharam que o nome não seria tão impactante. Como o novo personagem criado pela dupla lutava contra os adversários políticos do país
estava na guerra e vestia as cores da bandeira americana, um nome perfeito se encaixou: Capitão América. Em dezembro de 1940, chegou às bancas a primeira revista do herói, que bateu o recorde de vendas, com 1 milhão de cópias vendidas. A editora Timely Comics, a atual Marvel, lançou a revista com 3 meses de antecedência, com medo do ditador alemão morrer, então acabar perdendo essa publicação. O Capitão América foi uma importante ferramenta de propaganda, especialmente a primeira capa, onde o herói aparece dando um cruzado de direita na mandíbula de Hitler. A mensagem era clara: nós, os americanos, podemos acabar com ele. Nem todos podemos invadir uma praia ou dirigir um tanque, mas todos podemos lutar de um jeito. O Capitão América é o alter ego de Steve Rogers, que cresceu durante a Grande Depressão de 1929. Ele era órfão e doente, mas tinha dentro de si a necessidade de lutar pelo seu país. Granada! Afaste-se! Pra trás! Depois de ser recusado pelo seu porte físico, o jovem Steve encontrou a oportunidade que precisava para servir o seu país. Ele foi submetido a um experimento que criaria, através de um soro, alguns supersoldados. O que ninguém esperava é que haveria na sala de testes um espião nazista, infiltrado entre os oficiais americanos. O espião atirou e matou o criador da fórmula do supersoldado. Ele não havia notado a receita do soro. Com isso, Steve Rogers se tornou o Capitão América, o único do que deveria ser um exército de supersoldados. Ao longo da guerra, ele e Bucky Barnes, o seu ajudante mirim, lutavam contra a Alemanha e os simpatizantes nazistas. O ajudante mirim envolvia as crianças na história e o Capitão América, nada mais nada menos, que era a ligação entre os americanos e seus parentes que lutavam na guerra. Ao longo da guerra, o personagem foi líder de vendas da editora. Em menos de 2 anos, o número de vendas das revistas do Capitão América cresceu de 15 para 30 milhões, e grande parte dessa porcentagem ia para os soldados americanos na guerra. Os quadrinhos viraram um meio de entretenimento para os soldados, que encontravam no herói o sonho americano de vencer a guerra. Assim como o Capitão América, eles poderiam lutar e honrar o nome do seu país, mesmo sendo frágeis e vulneráveis. Todo mundo poderia ser o Capitão América. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 70 milhões de americanos estavam lendo revistas em quadrinhos. Isso era quase a metade da população na época. O Capitão América teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial. Porém, com o fim da Segunda Guerra, ninguém mais quis saber de guerra. Então, as histórias em quadrinhos foram se adaptando a esse período pós-guerra, certo? Focando mais em partes de ficções científicas e criaturas místicas. E o Capitão América foi um dos mais afetados nesse conflito. A televisão se popularizou e o número de leitores diminuiu consideravelmente. As vendas de quadrinhos despencaram e as histórias do Capitão América deixaram de ser publicadas em 1949. Com uma nova safra de heróis surgindo e ganhando a popularidade do público, por que não trazer de volta o Capitão América? Stan Lee teve uma ótima ideia para explicar o sumiço do personagem e trazê-lo de volta ao universo das HQs. A explicação foi simples e convincente. O Capitão América estava em um avião na Segunda Guerra Mundial que foi abatido e esse caiu dentro de um iceberg. Ele teve o corpo congelado e anos depois seu corpo foi encontrado descongelado e ele voltou à vida. E agora o personagem vive um novo conflito. Ele perdeu décadas de sua vida e o seu melhor amigo. Ele ainda pensa como nos dias da guerra. Ele é um homem fora de seu tempo. A realidade americana continuou influenciando suas histórias. Um grupo de espiões se infiltra no governo norte-americano e o Capitão América invade o salão oval da Casa Branca e revela o culpado por trás de toda a conspiração, o presidente Richard Nixon, uma alusão ao caso Watergate. O terrível atentado de 11 de setembro. Também teve a história da Guerra Civil, baseada na divisão da sociedade sobre a polêmica lei patriótica, que permitia vasculhar a privacidade dos cidadãos, a fim de encontrar e capturar terroristas. Os heróis estavam expostos. Eles deveriam mostrar suas identidades? De que lado você está? Nessa história, o personagem morre vítima de um atentado, e o caso ganhou, na vida real, repercussões mundiais.
white and blue icon died yesterday, and he may have taken the last remnants of an idealistic America with him. Steve Rogers, better known to comic book fans as Captain America, was shot to death in a comic book released yesterday. Ele é sucesso no cinema, nas HQs, em brinquedos e em diversos produtos que são lançados com a marca do herói. Tudo isso vem durando desde a Segunda Guerra Mundial, onde ele influenciava e motivava a sociedade a lutar pelo seu país. E ainda hoje, nós sabemos que o lado em que o Capitão América está é o lado certo. Antes de nós terminarmos o nosso programa, eu quero fazer um pedido para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Eu tenho certeza que eles vão gostar. E é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos que nós estamos preparando. Eu espero que você tenha gostado desse tempo que nós passamos juntos e que a história do Capitão América na comunicação de massa durante a Segunda Guerra Mundial tenha despertado em você o interesse por se aprofundar na história desse e de tantos outros personagens que fizeram e fazem parte da nossa história. O sangue é derramado e mesmo assim eu vou lutar. A alma fortalece o corpo pra suportar. Treinado e preparado para aguentar a dor. Capitão América, o primeiro vingador. Era fraco, não tinha nenhuma habilidade. O que não tinha em força compensava com coragem, com determinação.